Sabe aquela sensação de que a nossa própria mente está jogando contra? Pois é. Hoje a gente vai dar uma olhada nesses ciclos viciosos que acabam alimentando a autossabotagem e, o que é mais importante, vamos entender como a gente pode quebrar esse padrão. Aquela vozinha interna que não importa a situação, parece que sempre prevê o pior cenário de todos. Então, isso não é só pessimismo, não. É um padrão mental que tem nome, sobrenome e um jeito de funcionar. E é exatamente isso que a gente vai decifrar agora. Bom, esse hábito tem um nome técnico. É a tal da distorção cognitiva. E entender o que isso quer dizer não é só um detalhe acadêmico, sabe? É, na verdade, o primeiro passo para a gente conseguir retomar o controle da nossa própria narrativa. Então vamos lá, esse aqui vai ser o nosso mapa. A gente começa com a nossa voz interna catastrófica, depois a gente vai decodificar nossos pensamentos distorcidos, daí a gente mergulha fundo nas crenças centrais para entender de onde elas vêm, na sequência vamos ligar o motor da autossabotagem para ver como ele funciona e, por fim, o mais importante, aprender a desafiar essa narrativa. Ok, vamos começar pelo que é mais visível, pela superfície do problema, aquela voz interna que não só prevê um futuro meio ruim, mas que é especialista em transformar uma preocupação pequenininha numa verdadeira catástrofe que está prestes a acontecer. O nome disso é pensamento catastrófico. E olha, não é uma preocupação normal. É a tendência que a nossa mente tem de pular direto para a pior conclusão possível. Sabe, é transformar um e-mail que não foi respondido numa demissão certa ou um minuto de silêncio numa rejeição total. É um padrão que pega problemas pequenos e transforma em desastres gigantes e, na nossa cabeça, inevitáveis. Mas por que será que esses pensamentos parecem tão fora de controle? Quase como se fossem uma invasão na nossa cabeça. A chave para entender isso está aqui. Eles não são uma escolha consciente. Eles são automáticos, super rápidos e, como a gente vai ver, quase sempre imprecisos. A melhor forma de pensar nisso é como se fosse um reflexo mental. É rápido, é automático e, o ponto principal, muitas vezes está errado. Do mesmo jeito que a gente pisca sem nem pensar, a mente pode disparar um pensamento negativo antes mesmo da gente se dar conta do que está acontecendo. E aqui está o pulo do gato. A questão não é ter esses pensamentos. Todo mundo tem. O problema, como a fonte aponta, é quando eles viram rotina, sabe? Quando acontecem com uma frequência muito alta, virando aquele ruído de fundo constante que pode sim levar a quadros mais sérios de ansiedade e depressão. Mas, de onde é que vêm esses pensamentos automáticos? Eles não brotam do nada, né? Eles são como as folhas de uma árvore. A gente vê, elas se agitam com o vento, mas elas são alimentadas por raízes muito profundas e que a gente não enxerga. Essas raízes são as nossas crenças centrais. E essas aqui são algumas das crenças mais comuns que a psicologia encontra. Pensa só, se a crença central é "eu sou incapaz", cada projeto novo no trabalho vai automaticamente disparar o pensamento de "eu vou falhar". Elas funcionam como um sistema operacional invisível que fica rodando por trás de tudo e gerando esses pensamentos catastróficos que a gente percebe. Ok, a pergunta que fica é: como é que essas crenças, que são tão poderosas, se formam dentro da gente? A resposta está naquela combinação clássica entre natureza e criação. Por um lado, algumas pessoas já nascem com um temperamento, um alicerce mais propenso à negatividade. E aí, em cima dessa base, as experiências da vida vão empilhando tijolos. Críticas da infância, frustrações, ambientes estressantes, tudo isso junto vai construindo o muro sólido dessas crenças. E é exatamente aqui que a coisa fica séria. É nesse ponto que o motor da autossabotagem liga com força total. Porque as nossas crenças não ficam só interpretando o mundo de forma passiva. Não, elas criam, ativamente, um ciclo para se confirmar. E aí elas viram uma perigosa profecia autorrealizável. Vamos ver o passo a passo de como esse mecanismo funciona. Primeiro, uma crença central negativa é ativada. Por exemplo, sou incapaz. Isso dispara um comportamento para evitar o desconforto, como procrastinar uma tarefa difícil. E qual o resultado? A tarefa não é feita, o que parece confirmar a ideia original. Tá vendo? Eu não consigo mesmo. É um ciclo perfeito, que se alimenta sozinho. E aqui está a maior ironia de todas. O que a gente costuma chamar de autossabotagem é, no fundo, um esforço que a nossa mente faz, sem a gente perceber, para provar que aquela crença negativa estava certa desde o início. É um ciclo de confirmação a todo vapor, onde o nosso próprio comportamento garante que aquele resultado que a gente tanto temia aconteça. Mas a boa notícia é que esse ciclo, por mais poderoso que pareça, pode ser interrompido. Vamos ver agora como é possível desafiar essa narrativa interna. Para a gente entender isso na prática, tem um caso bem interessante, relatado na fonte, que ilustra perfeitamente. Um paciente chega à terapia com uma certeza absoluta.
As pessoas no supermercado estavam me olhando e rindo de mim. Para ele, aquilo não era um sentimento ou uma interpretação, era um fato. E aí que entra a virada de chave. Uma pergunta que parece simples, mas que é incrivelmente poderosa para começar a desmontar essa certeza toda. Qual é a evidência? Ao invés de discutir o sentimento, o foco muda completamente para os fatos. E essa pergunta muda o jogo todo. Quando ele vai investigar a tal da evidência, o paciente dá de cara com a realidade objetiva. A crença distorcida era: as pessoas estavam rindo de mim. A realidade era: duas senhoras estavam rindo perto de mim. A diferença de uma palavrinha quebra toda a narrativa de catástrofe. Esse momento de percepção, esse clique, causa o que a fonte chama de uma tela azul mental. É como se o programa antigo, que rodava com certeza absoluta, de repente travasse ao achar uma falha na própria lógica. E é essa falha que abre uma porta para uma interpretação nova, alternativa e bem menos assustadora do mundo. Essa capacidade de questionar e de encontrar alternativas é o que a psicologia chama de amortecedor cognitivo. Pensa nisso como instalar um software de proteção na mente. É uma camada que analisa esses pensamentos automáticos e impede que eles confirmem direto na veia as nossas crenças negativas. Na prática, é assim que se constrói a resiliência mental. Então, o grande recado aqui é o seguinte: as nossas crenças mais profundas, aquelas que parecem verdades absolutas sobre o mundo e sobre nós, são, na verdade, construções. E como qualquer construção, elas podem ser examinadas, podem ser questionadas e, o mais importante, podem ser reconstruídas. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Qual é a evidência que sustenta as nossas próprias histórias? Talvez o primeiro passo para começar a reescrever o roteiro seja simplesmente questionar se essa evidência é tão sólida quanto parece.